E agora a gente fala sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa por meio do programa RenovaBio, que vem promovendo a expansão da produção de biocombustíveis aqui no país. A iniciativa vem trazendo uma série de benefícios, tanto para as empresas distribuidoras de combustíveis quanto para o meio ambiente. E recentemente a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgou dados sobre o cumprimento das metas individuais de redução de emissões dos gases causadores de efeito estufa estabelecidas em 2023. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Heloísa Baldin, que é CEO e fundadora da IVA. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Canal Rural, por nos receber aqui hoje. Muito obrigada a você pela participação, né? Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse, né, o que são os CBIOs, por que eles são uma parte fundamental desse programa RenovaBio, Heloísa? Os CBIOs, eles são a unidade que representa 1 tonelada de carbono evitada. O objetivo do programa RenovaBio é aumentar e incentivar a produção, né, de biocombustíveis no país e, ao mesmo tempo, onerar o uso de combustíveis fósseis. Então, as usinas que são produtoras de biocombustíveis, elas podem produzir o CBIO depois que a sua produção é analisada e se verifica o quanto essa produção evita de emissão de carbono. E aí a unidade representativa dessa emissão evitada é um CBIO, para cada 1 tonelada de carbono. E as distribuidoras de combustíveis, elas são obrigadas a comprar o CBIO quando? Quando elas não misturam o valor que é estipulado em lei de biocombustíveis na mistura, de diesel ou gasolina. Então, quanto menos a distribuidora usa de biocombustível, mais ela tem que pagar, e ela paga esse valor comprando o CBIO. Tá certo, é a mesma lógica do mercado de carbono, né, Heloísa? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, os dados da ANP, né, eles mostram que foram aposentados 33,1 milhões de CBIOs por distribuidores de combustíveis em cumprimento a essas metas individuais de 2023. Com esse volume, as metas foram cumpridas e o que significa dizer que esses CBIOs foram aposentados? Conta pra gente. Bom, eu vou começar pelo final, que é a aposentadoria. A aposentadoria é o seguinte: para você compensar a sua emissão de carbono, isso vale para qualquer crédito de carbono, não adianta só você comprar o crédito, porque se você comprou, você ainda pode revender. Para você compensar aquela emissão, você precisa aposentar o crédito. Isso significa tirar ele de circulação. Então, as metas só são cumpridas quando o volume de créditos que foi estipulado é aposentado. O que a gente teve em 2023 foi uma queda expressiva do número de distribuidoras de combustíveis que aposentaram o número que foi estabelecido para os CBIOs. Então, a gente teve uma queda de mais de 10% no total de distribuidoras que cumpriram as metas de descarbonização. Isso é um sinal de que nesse momento, existe uma certa leniência na cobrança dessas metas. Por isso que a inadimplência vem subindo ano a ano. Entendi. Agora, quais foram os principais desafios enfrentados, né, pelos distribuidores para não alcançar essas metas? Especificamente no ano de 2023, o ano de 2023 foi um ano relativamente pacífico em comparação com os anos anteriores para que os distribuidores comprassem os seus CBIOs. Inclusive, no final do ano, próximo ao período de cumprimento da meta, havia excesso de oferta de CBIOs e houve uma queda de preço bastante acentuada. Então, nós analistas atribuímos a queda de cumprimento da meta a uma espécie de risco moral que se estabeleceu no setor, porque muitos participantes que estão inadimplentes desde os anos anteriores conseguiram suspender com liminares o pagamento das multas. Então, de fato, acreditamos que é uma questão regulatória. A gente sabe que a ANP vem discutindo endurecer as penalidades para quem não cumpre a meta do CBIO, mas isso ainda não ocorreu. Entendi. Como então é uma questão aí regulatória, o que pode ser feito para mudar esse cenário, Heloísa? Vocês têm alguma indicação sobre isso? Acredito, a principal coisa que pode ser feita é o endurecimento da cobrança
para o cumprimento das metas. Saiu uma notícia essa semana de que a ANP enviou um ofício para a Superintendência de Logística perguntando sobre a viabilidade da suspensão da licença de distribuição dos distribuidores que estão inadimplentes. Esse é um passo na sinalização de uma punição um pouco mais dura para essa inadimplência que a gente vê no programa e que não é só uma inadimplência ao programa, é uma inadimplência com o país diante das metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, que foi base para se formular o programa RenovaBio. Entendi. Tendo em vista esse cenário, né, de descumprimento aí das metas, né, de queda no cumprimento das metas, esse ano essas metas foram calculadas a partir da marca anual obrigatória de 38,78 milhões de créditos. Considerando esse contexto todo, então, quais são as expectativas em relação ao cumprimento para esse ano de 2024 agora? Olha, eu acho que, como eu comentei, eu acho que nesse momento a gente não vê escassez de CBIOS, né? A gente não vê uma restrição do ponto de vista da oferta de CBIOS. Eu acho que o que vai determinar se a meta desse ano vai ser ou não cumprida vai ser a atuação do regulador para coibir a inadimplência, porque a gente vê a inadimplência subindo ano a ano por conta dessa pouca cobrança regulatória. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco e ver como o regulador vai se posicionar diante disso. Entendi, perfeito. Heloísa Baldin, CEO e fundadora da IVA, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e pelas explicações tão claras aí sobre esse programa. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.